Graça e paz à sua vida, seja muito bem-vindo à casa de adoração, seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração. Vamos hoje terminar a exposição da segunda carta de Pedro, em nome de Jesus. Vamos fazer essa exposição com muita clareza, com muita tranquilidade, usando os textos que nós já temos usado. E antes de começar, antes de fazer a leitura da Bíblia, eu quero, como de costume, fazer aqui uma biografia dos textos, dos livros que eu estudei, para chegar até a conclusão desse trabalho, que eu acho muito bacana a gente poder fazer, né, demonstrar para vocês os livros que a gente usa, porque assim depois vocês podem também ter esse conteúdo para poder usar. Então, para poder fazer a exposição exegética desse contexto da segunda carta de Pedro, eu usei o comentário de 2 Pedro e Judas, do reverendo Hernandes Dias Lopes, o comentário bíblico do Novo Testamento condensado de Matthew Henry, comentário bíblico do Novo Testamento do Warren Wiersbe, comentário bíblico Moody, de toda a Bíblia, comentário exegético, deixa eu ver aqui, expositivo, de 1ª e 2ª carta de Pedro, feito pelo R.C. Sproul, comentário do Novo Testamento Beacon, comentário do Novo Testamento feito por William Barclay, o comentário de 1ª e 2ª carta de Pedro, feita por Stanley Horton. Esse aqui é da CPAD, é pentecostal. Comentário das cartas de Pedro e Judas, feitas pelo Simon Kishmaker, que é um dos meus favoritos. Comentário da 2ª carta de Pedro e Judas, feitas pelo Michael Green. Então, feitas aí as apresentações dos textos, que são fonte do meu estudo para poder pregar para vocês, eu convido vocês a abrir a Bíblia na 2ª carta de Pedro, no capítulo 3. Nós vamos hoje finalizar esse estudo, com a graça de Deus. Vou fazer a leitura na versão BLT, Bíblia Livre para Todos, que é uma versão muito comum, muito simples de entender, mas você pode ler na versão que você achar mais interessante e que isso faça sentido para você. Para quem está vendo o curso gravado, você pausa o texto, leia toda a carta de Pedro em todas as versões que você tem e depois volta para a gente poder fazer a exegese dos versículos. São só 18 versículos, o assunto é mais fácil do que a 1ª carta de Pedro, ao meu ver. Então, para a gente poder entender aqui, nós passamos... Vou dar aqui uma introdução da 2ª carta. Nós falamos aqui a respeito do que Deus chama e escolhe, né? Falamos a respeito da eleição de Deus pelo seu povo, no capítulo 1. Nós falamos sobre testemunhas da glória de Cristo. Falamos a respeito também os falsos mestres, foi o capítulo 2, foi o capítulo mais pungente, mais forte a respeito dessa carta, que tecnicamente essa carta, segundo alguns teólogos, elas são 2 cartas, uma que vai do capítulo 1 e capítulo 2, e uma outra carta que vai somente o capítulo 3 e a conclusão, o que eu acho que é bem interessante, poderia ser, mas alguns estudiosos não acreditam nisso porque o assunto é corrido, então é possível que foi mesmo uma carta só. Então essa carta, ela vem falar mais a respeito dos falsos mestres e o núcleo desse contexto está no capítulo 2, que vai falar bem focado, bem forte a respeito dos falsos mestres. Lembra do texto? Um cachorro que volta ao seu vômito e uma porca que se lavou e volta a chafurdar na lama. E para poder terminar essa carta, a gente vai falar sobre o capítulo 3, que Pedro, numa conclusão que, ao meu ver, é muito épica, é muito bacana, ele vai pegar textos de Paulo, ele vai pegar textos
de Judas, do apóstolo João também, que fala a respeito do dia do Senhor, que era como era chamado antigamente pelos antigos os hebreus que creram em Cristo, a respeito da visitação de Deus. Imagina a cena, como que Deus ele é um chefe do exército e ele vai colocar os seus soldados à prova, ele vai verificar. Então esse é o dia da visitação, né? Esse é o dia do Senhor. Era um termo grego utilizado naquela época para poder falar a respeito de uma visita, né, de um episcopos, um supervisor. Então eu vou fazer a leitura agora, você acompanha aí, depois nós vamos voltar, eu vou abrir a Bíblia grego-português, com o dicionário léxico, e a gente vai fazer a apresentação dos textos, tá bom? Meus queridos amigos, esta é a segunda carta que eu lhes envio. Nas duas cartas eu tento sensibilizá-los a fazer o que se devem, Nas duas cartas, eu tento sensibilizá-los a fazer com que se lembrem de ter pensamentos puros. Não se esqueçam das mensagens que, no passado, os santos profetas anunciaram e dos mandamentos que o Senhor e Salvador enviou para que os seus apóstolos compartilhassem com vocês. Acima de tudo, vocês devem saber que nos últimos dias aparecerão pessoas que irão zombar de vocês e que seguirão os seus próprios desejos perversos. Elas irão perguntar: então, o que aconteceu? Ele não prometeu que viria? Os nossos ancestrais morreram e tudo continua como sempre foi desde a criação do mundo. Mas eles irão, por vontade própria, ignorar o fato de que, por ordem de Deus, os céus foram criados há muito tempo, a terra surgiu e a partir da água e do meio da água, e foi pela água que o mundo que então existia foi destruído ao ser engolido pelas águas do dilúvio. Mas por meio dessa mensagem, dessa mesma ordem divina, os céus e a terra que agora existem estão destinados a serem destruídos pelo fogo no dia do julgamento. E nesse dia, os pecadores serão destruídos. No entanto, meus queridos amigos, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não está adiando o compromisso de sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele está sendo muito paciente com vocês. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender dos seus pecados. Contudo, o dia do Senhor virá, inesperadamente, como um ladrão. Os céus irão explodir com um barulho estrondoso, e os elementos serão destruídos, sendo consumidos pelas chamas. A terra e tudo que nela há desaparecerão. Sabendo que tudo será assim destruído, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vocês devem ter vida pura e dedicada a Deus, esperando e desejando ardentemente a chegada do dia de Deus. Nesse dia, os céus pegarão fogo e serão destruídos, e os elementos se derreterão com o calor. Mas nós estamos esperando novos céus e nova terra, que Deus nos prometeu, onde tudo será bom e justo. Então, amigos, por vocês saberem com antecedência dessas coisas, façam o possível para serem puros e para que não haja culpa em seus corações e estejam em harmonia com Deus. Lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade de salvação para vocês. Isto é o que nosso querido irmão Paulo lhes explicou em todas as suas cartas, conforme a sabedoria que Deus lhes deu, ou que Deus deu a ele. Ele falou a respeito dessas coisas, embora algumas coisas escritas por ele realmente sejam difíceis de entender. Algumas pessoas ignorantes e desequilibradas torcem o que ele escreveu, causando prejuízos para elas mesmas, exatamente como eles fazem com outras passagens, outras partes das Sagradas Escrituras. Amados irmãos, agora que vocês já sabem de tudo isso, tomem cuidado para que esses erros dos pecadores não os tirem do caminho da verdade, para que continuem firmes na fé. Que a graça e o conhecimento a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vocês já têm, desenvolvam-se cada vez mais. Glória a Ele,
Para sempre, agora e para sempre, amém. Glória a Deus. Essa versão é muito interessante, Dr. Jonathan Gallagher, lançado pela Creative Commons Atribuição de... o que é? Tem um nome aqui muito esquisito. Mas é uma versão muito fácil de ler, muito interessante, e que foca diretamente em algumas partes do que nós chamamos mais difíceis de entender e coloca palavras mais inteligíveis, que a gente consegue entender com mais facilidade, né? O que é que a gente observa aqui? A palavra que a gente tem como amados, que é usada no texto logo de início, amados, né? Amados amigos, queridos amigos, é o agapetos, que tem essa derivação do amor ágape, que foi destinado a ser usado como prova do amor de Deus pela humanidade, e que seja, então, frequentemente usado pelos apóstolos, pelo próprio Jesus, né, aos seus discípulos e tal. E você observa que Pedro, assim como Paulo, ele tem uma preocupação de falar a respeito do que está escrito, falar a respeito da verdade de Deus. Porque como nós já passamos na primeira carta, né, nos seus 5 capítulos da primeira carta de Pedro, e nós já passamos pelos 2 primeiros capítulos da segunda carta de Pedro, a gente observa que existia uma formatação do que viria a ser, depois no século II, os gnósticos. Também tinha o problema dos ascetistas, né, daquelas pessoas que pegaram a palavra que Paulo escreveu e torceu, né, como ele disse aqui no final da carta, que eles acreditavam que uma vez justificados, uma vez salvo, salvo para sempre, então não interessa o que eu faço com o meu corpo. Porque uma vez que eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser, porque o que importa para Deus é a alma. Era uma das palavras que eles torciam naquela época para poder sair da palavra da graça e tirar da liberdade de Cristo para a libertinagem que eles viviam. Uma libertinagem completamente edomista. É uma coisa bem terrível. O versículo 1 diz lá: Amados, agora estou escrevendo essa segunda carta, a qual procuro despertar a sua mente esclarecida. Pedro tinha uma certeza de que ele falava com pessoas entendidas. Pedro tinha uma certeza de que ele falava com pessoas que já tinham passado pelos rudimentos da fé, pessoas que já tinham o real contato com o próprio Cristo, Filho de Deus, pessoas que tinham saído realmente daquela vida torta e estavam tentando se endireitar. É por isso que no capítulo 2 nós falamos tão veementemente a respeito dos falsos mestres, para ter cuidado com os falsos mestres. E ele diz aqui que as pessoas já tinham uma mente esclarecida, já sabiam do que estava falando. Não eram pessoas novas convertidas, já tinha uma história com Jesus. Versículo 2. Para que vocês se lembrem das palavras que foram anteriormente ditas pelos santos profetas, assim como do mandamento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinados por intermédio de seus apóstolos. Aqui a palavra profeta vem de prófetes. O prófetes era um intérprete dos oráculos de Deus. Hoje você vai na internet ou você vai em alguma igreja que tem o hábito de colocar profeta como um cargo, né, na hierarquia gospel que existe hoje, e são pessoas que elas não têm contato com a palavra, ou se têm contato com a palavra, não usam porque já não é necessário. Porque no entendimento desses, eles são profetas. Deus fala diretamente com eles. Então eles, quiçá, talvez, eles abram um texto para poder falar. Mas é muito comum você ver que eles nem abrem texto. Por quê? Porque eles são profetas. Eles recebem ali mensagem diretamente de Deus. Só que não é isso que a palavra quer dizer. O profetas aqui, ele é uma pessoa que, primeiro significado, ele interpreta os oráculos de Deus. O que é um oráculo de Deus? É uma revelação, uma palavra. Qual que é a maior revelação bíblica que nós temos hoje? Qual que é a maior palavra que nós temos hoje? É o escrito, é o cânon sagrado, a escritura que nós temos, que está fechada, selada. Para nós, protestantes, de Gênesis a Apocalipse. Essa é a palavra de Deus, é o oráculo que nós temos. Lembra lá no primeiro capítulo, quando ele fala, nós temos os oráculos de Deus. Nós temos a palavra da vida, nós. O apóstolo João, ele vai mais além. Ele fala, aquele que nós vimos, que nossas mãos apalparam, aquele que andou conosco, que nós estivemos com ele. Isso é um oráculo. E o profeta é aquele que interpreta o oráculo. Então, quando você está aqui,
Você leu, estudou, se preparou, está com a sua vida voltada para Deus, consagrada no que a gente chama de altar, né? Apesar que aqui não tem altar, mas tudo bem. Então você está aqui explicando a palavra de Deus, você é um profeta. Porque você tem o oráculo, que é a Bíblia, você lê, interpreta e explica essa palavra. Você é um profeta. O outro significado, aquele que movido pelo Espírito de Deus e sendo o seu órgão ou seu porta-voz, declara solenemente aos homens que recebeu por inspiração, especialmente sobre os eventos futuros, em particular aqueles relacionados com a causa do reino de Deus e a salvação humana. Precisamos ter cuidado com essas revelações, porque o Espírito de Deus ele nunca se contradiz. Então, uma pessoa que, tomada por esse Espírito de Deus que ele acredita ter, se ele fala qualquer coisa que não está na Bíblia, é falso. Porque nós cremos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, se é o mesmo Espírito de Deus, ele nunca vai falar alguma coisa contra o que está escrito. Correto? Então, este é o profeta, é o que fala verdades de Deus. E ele fala a respeito dos mandamentos falado pelos apóstolos. Quem são os apóstolos? Não é um título eclesiástico como você vê hoje. Não existem mais apóstolos no sentido de hierarquia. Se você é comissionado por Deus para ir ao mundo e pregar o evangelho, você é um apóstolo, você é um enviado, você é um comissionado. Deus te manda fazer um serviço. Esse é o significado básico de apóstolo. Então precisamos ter cuidado. Aqui ele fala dos apóstolos da época de Cristo que receberam a mensagem principal da boca do próprio Jesus, fisicamente. E o próprio Paulo, que ele, no caso, ele foi inspirado por Deus, ele teve visitas constantes do Espírito de Cristo depois da sua ressurreição, ele também é aceito como um apóstolo, e você observa que os ensinos deles estão corretos, não se contradizem. Paulo fala como Tiago, que fala como Pedro, que fala como João, que fala como qualquer outro escritor da palavra que nós temos aqui. Então, precisamos deixar isso bem claro. Versículo 3, sabendo, antes de tudo, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, agindo conforme as suas próprias paixões. No capítulo 2, falamos claramente a respeito disso, daqueles que viviam com a sua vida de forma a satisfazer os seus desejos luxuriosos, de forma a viver as suas orgias, porque eles acreditavam claramente que o corpo não presta. Isso é uma doutrina muito antiga da época dos helenos, dos gregos, né? A gente fala helenos porque Grécia, em grego, é Hellas. Grécia é Grécia para nós. O português fala Grécia, mas para um grego é Hellas. Então eles são helenistas. Tá bom? Só para poder deixar isso bem claro. Também, é isso aí. É porque ele já está falando grego Então tá. Isso tem uma conotação de que para eles, naquela época, surgia a vida do corpo não era importante. Então eles não tinham os ascetas, tinha aqueles que não faziam nada para satisfazer o corpo, muitos morriam até de fome, porque eles achavam que o corpo era tremendamente mau, e a alma, ou seja, o espírito que estava dentro da pessoa, que era o importante. Chegavam ao ponto de viver de qualquer maneira. Então, esses que saíram da igreja, que possivelmente era dirigida ou que era visitada pelo próprio Pedro, eles saíram dessa doutrina diretamente recebida dos apóstolos de Cristo e foram para esse estilo de vida. Lembra do capítulo 2 que a gente falou? Que eles se banqueteavam com vocês nas suas festas do amor, que era exatamente uma festa comum, chamada nos primeiros tempos de festa ágape, que era realizada depois do rito da ceia. Eles faziam toda uma comida, uma bebida e se embriagavam com vinho. É por causa desses tais que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, falando a respeito daqueles que eles faziam orgias com a ceia do Senhor. Comiam, bebiam, se empanturravam, entravam até mesmo em coma alcoólico, enquanto os outros que chegavam mais tarde passavam fome. E a ceia do Senhor não é isso. Então eles, escarnecedores, agindo conforme as suas próprias paixões, versículo 4, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Pois desde que nossos pais descansaram, todas as nossas
todas as coisas permanecem como no princípio da criação. Quando ele fala que nossos pais descansaram, ele usa um eufemismo grego chamado koimó, que significa colocar para dormir. Fazer dormir, metaforicamente, é acalmar, tranquilizar, sossegar. Era um eufemismo grego utilizado antigamente para falar a respeito daqueles que já morreram em Cristo. É exatamente dessa mesma palavra, koimó, que vem o termo coimitério, dormitório, de onde nós tiramos a nossa palavra latina cemiterium. Então você percebe bem que eles tinham um eufemismo para a morte, para poder dizer que aqueles já morreram. E aqui o termo diz assim, onde é que está a promessa da vinda? Jesus não disse que ia vir? Jesus não tinha dito que ele ia voltar antes mesmo daquela geração morrer? Cadê? Por que ele não veio ainda? E aí existe um esforço muito grande dos apóstolos para poder tentar sanar essa questão. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira, a segunda carta aos Tessalonicenses, que são consideradas uma das mais antigas no compêndio de cartas de Paulo, ele vai abordar muito fortemente essa questão da morte e ressurreição, daqueles que já morreram com Cristo. Se eu não me engano, é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ou é a primeira? Ele vai dizer a respeito daqueles que já morreram, ele vai fazer uma comparação a respeito da semente, da árvore, né? E você percebe que tem uma necessidade muito grande de se esclarecer, de colocar na cabeça do povo que a volta que Cristo disse, não passará essa geração sem que aconteça, era aquela volta que ele voltou ressuscitado no terceiro dia. O reino de Deus voltou, foi implantado. E depois ele fica mais 40 dias com o povo, existe o que nós chamamos de Pentecostes, né? Existe a imersão no Espírito, e depois disso, nós estamos aguardando a chegada do reino de Deus na sua parousia, é uma palavra grega que também significa o retorno completo. Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele é dentro de nós. Você vê que Jesus, quando ele fala a respeito de João Batista, lá na época, quando os seus discípulos de João Batista foram ter com ele e perguntaram, você é mesmo o Messias ou terá que vir outro? Nós teremos que esperar. E ele fala a respeito, né, do reino de Deus, e ele diz assim, os profetas e a lei vigoraram até João Batista. Desde então, é anunciado a vocês o reino de Deus. Então, se o reino de Deus já chegou desde a época de Jesus em corpo humano, ele já está aqui entre nós. Ele já existe em nós. O reino de Deus está aqui. Mas ele não está na sua completude. Porque falta a restauração de todas as coisas. Né? O apóstolo Paulo ele usa um termo muito bacana, ele fala assim, porque toda a criação juntamente conosco, ela geme, ela pede, ela implora a restauração de todas as coisas. Então nós cremos que quando Cristo voltar fisicamente, tudo chegar ao cabo, ao fim, isso vai ser restaurado de uma forma única. Então o reino de Deus de uma forma 100% será implantado aqui, é onde a palavra de Apocalipse cabe, que fala não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Nós estaremos todos os dias com o Senhor. E isso é uma coisa muito interessante, muito bonita. E ele fala o seguinte, as pessoas que já morreram, tanto os primeiros pais da igreja, os antepassados e os apóstolos, já morreram. E essa volta não aconteceu. Por que essa volta não aconteceu? Aí o apóstolo Pedro, ele usa os contextos que ele já vem falando desde a sua primeira carta. Por exemplo, ele vai falar do dilúvio, ele vai falar da criação, ele vai falar do fogo e da água, para poder dar às pessoas ao entendimento de que para Deus não tem tempo. O tempo ele é para nós, certo? Versículo 5. Eles ignoram deliberadamente que desde a antiguidade houve céus e terra. Houve céus e terra que surgiram da água e através da água, pela palavra de Deus. É um consenso muito antigo, os próprios rabinos explicam muito isso, não está claramente dito em Gênesis, embora subliminarmente em Gênesis está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então de onde é que vem essas águas? Né? Se Deus criou os céus e terra, de onde é que vieram as águas?
É uma explicação judaica muito antiga, está presente na cultura judaica, está presente no livro de Enoque, está presente nos livros apócrifos de então, que era de conhecimento do povo antigo, falando a respeito que tudo que nós conhecemos foi criado a partir da água. Quando o texto fala, juntem-se as águas em um único lugar e apareça a terra do meio das águas. Depois ele fala sobre as águas que estão acima dos céus, que é o firmamento, e as águas que estão abaixo dos céus. Então, existe essa dinâmica de acreditar que pela água e pelo fogo foram criadas todas as coisas. Tem um comentarista chamado Rashi, que é um comentarista judeu lá do 11º, 12º século, que ele fala a respeito disso. A palavra céus, em hebraico, é shamayim. Nós usamos o termo shamayim, que ele, se você desmembrar a palavra, você pode ter yesh hamayim, ou seja, existe fogo e água. Então é uma crença judaica antiga dizer que o fogo e a água fizeram as pazes e eles se misturaram para poder criar todas as coisas. É muito bonito isso. E Pedro usa desse poema judaico, dessa lógica, né, da criação, mesmo aí da época antes dos patriarcas e dos primeiros profetas, falando a respeito da criação, da palavra de Deus. Ou seja, o mundo não tem o tempo que nós conhecemos. O tempo de Deus, ele é o tempo de Deus, né, tecnicamente. O Kairos, o tempo divino, ele é completamente diferente do nosso Cronos. O nosso tempo cronológico, ele só acontece aqui. A partir do momento que você morreu, fechou os olhinhos, o seu tempo parou de contar. Imagina uma coisa, quando nós morrermos, eu vou abrir os olhos no mesmo instante que Adão abrir os olhos. E para nós não passou nenhum segundo. Então eu sei que foi muito detalhado e muito explicado essa questão da pessoa acreditar que as pessoas morrem aqui e já vão para a glória, e já lá tem consciência e coisa e tal. É um tipo de discussão que não acrescenta nem diminui. Eu particularmente acredito que quando você morre, é como uma fita cassete rodando. Você dá pause e lá quando tudo acontecer novamente, no tempo de Deus, aquilo ali vai dar play de novo. E para quem acordou, não se passará mais que um abrir e fechar de olhos. Isso aí é um contexto. Por isso que eles usam a suavização aqui da palavra dormitório, da palavra dormir, porque era um eufemismo, era uma forma de dizer que as pessoas estavam descansando até o retorno, né? Porque essa ideia de que nós vamos ficar conscientes em outra dimensão com Deus, imagina Adão. Então quer dizer que Adão tem mais de 6.000 anos de espera lá no céu com Deus, aguardando que tudo aconteça para que ele possa herdar a vida eterna. Entende? Mas o que a gente consegue entender lendo o texto é que todos nós, Moisés, Adão, Abraão, todos nós que estivermos na glória com Deus, vamos abrir o olho ao mesmo instante e vai parecer que a gente acabou de morrer. Não vai passar o tempo, porque nós saímos do Cronos, o tempo normal dos seres humanos, e fomos para o Kairos, o tempo de Deus, vivendo de uma forma contínua. Para nós não vai ter passado nenhum segundo. Versículo 6 fala assim: pelas quais coisas o mundo daquela época pereceu, submerso nas águas do dilúvio. Então ele agora passa da teologia judaica falando a respeito da criação de todas as coisas sendo baseadas no fogo e na água, né, que tudo surgiu por causa da água e a água deu início a todas as coisas, e ele agora fala a respeito de que essa mesma água, ela deu cabo do povo antediluviano, por causa dos seus pecados. E Deus foi muito bondoso com aquele povo, alargando o tempo de espera pela construção da arca por 120 anos, fazendo com que essas pessoas tivessem 120 anos de contato com Noé, que o próprio apóstolo Pedro, nos capítulos anteriores, diz que ele era um homem pregador da justiça, um santo homem de Deus, e ele pregou o arrependimento. Depois ele vai dizer aqui: mas os céus e a terra que agora existem estão aguardados pela mesma palavra, ou seja, a palavra da criação de Deus, estão aguardados pela mesma palavra, reservados, algumas versões vai dizer entesourados, guardados em tesouros celestes para o fogo, que é o dia
do juízo, a destruição dos ímpios. Perceba bem uma coisa. Essa teologia que fala sobre a destruição, ou essa palavra também pode ter o sentido, apleia, ou apolé, pode ter o sentido de, como é que se diz? Renovação. Não é destruição para aniquilação, é como um vaso. O vaso deu errado, o oleiro tem completa autoridade para poder destruir e refazer o vaso de novo. Então essa palavra, que vai ser remodelado pelo fogo, ela casa com todas as outras profecias do Tanar, do Antigo Testamento, que fala a respeito do nosso mundo, certo? Porque lendo o texto, somente o texto, e explicando de forma simples, você percebe que quando tudo acabar, quando Jesus voltar, nós viveremos nessa terra. Ela será aplainada, será retificada, será reconstruída e sobre ela virá a nova Jerusalém que o próprio Deus criou. Correto? Malaquias fala sobre isso. Isaías 34 fala sobre isso. Miqueias fala sobre isso. Outros grandes apóstolos falam sobre isso. Sobre a reconstrução do nosso mundo, que nós viveremos com um corpo glorioso, ou seja, esse corpo que nós temos. O apóstolo Paulo fala em Coríntios 15, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? Aquilo que é destrutível, que apodrece, vai ser revestido pela indestrutibilidade, não vai mais perecer. Então nós viveremos nesse mundo, certo? O texto fala aqui que sobre o desenrolar do pergaminho. No Apocalipse, o apóstolo João ele vai dizer que houve um grande estrondo e ele observou que os céus se enrolaram como um pergaminho. Imagina a cena na tua cabeça, uma folha bem esticadinha, quando pega fogo, o que acontece? Ela vai se juntando e vai se desfazendo, ela vai se enrolando. Então essa metáfora que é utilizada para a renovação de todas as coisas, ela parte já desde os antepassados. Já era uma teoria, uma teologia conhecida. Inclusive, se você estuda um pouco do conceito dos filósofos estoicos, eles também acreditam a respeito da purificação de todas as coisas. Mas na cabeça deles, de tempos em tempos, existe um grande incêndio que o Deus deles ou a divindade deles faz, realiza, e tudo reinicia, ou seja, o mundo volta nesse formato, com dores, com necessidades, fisicamente, com tudo aquilo que nós temos. De tempos em tempos, isso vai ser restabelecido. A profecia bíblica fala que depois que o mundo for retificado pelo fogo, isso vai acontecer de forma instantânea, rápida, por isso que ele usa a questão do barulho, que o barulho ele vai acontecer como se fosse um estrondo. A palavra que está lá está dizendo... É como se fosse um barulho das asas de uma pomba voar. É um barulho muito rápido. Isso vai acontecer e tudo vai ser renovado. O versículo 8. Amados, há contudo uma coisa que não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esse texto é muito utilizado para aqueles que acreditam na teoria do milênio, que fala sobre o reino de Cristo no milênio antes da destruição do mal. Tá? Só que o que o texto está querendo dizer aqui é que Deus não tem tempo. Deus está alheio ao tempo, ele está fora da criação, certo? É até mesmo, se você tentar entender de forma humana, dizer que Deus ele é espírito. Por quê? Porque Deus criou o espírito, certo? Ah, irmão Gil, mas o próprio Jesus falou que Deus é espírito. É uma forma humana, de palavras humanas, para explicar o que não é humano. Ok? Então, Deus ele está alheio, ele está fora, ele está completamente não tempo. Não tem tempo onde Deus está. Mas ele está em pleno contato com o nosso tempo. Então, para Deus, passar 1000 anos ou passar um dia é a mesma coisa. O tempo só corre para nós. Deus ele vê lá no passado e ele vai ver lá no futuro como um piscar de olhos. O tempo passa para nós. Então, quando a pessoa fala, cadê a volta de Jesus? Já era para ter acontecido. Isso está sendo falado aí há anos e nunca aconteceu. Mas Deus está fazendo isso para a sua misericórdia, para que você se arrependa e para que você creia, porque para Deus, passar 1000 anos ou um dia é indiferente.
Estão conseguindo entender? O Senhor não retarda em cumprir a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo convosco, não desejando que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Preste bem atenção. Esse texto, que fala que Deus quer que todos se salvem, na concepção que Ele fez todas as coisas e que nós temos, então, um momento de escolha sobre servir a Deus ou não, Deus quer que todos se salvem, mas nós sabemos que só será salvo aquele que crer no Evangelho. Então, qual que é o parâmetro desse todos? Todos os que creem no Evangelho, certo? Calvino diz que para nós que cremos, o Evangelho, ele é uma poesia, ele é uma coisa linda, mas para aqueles que não creem, é uma sentença de morte. O próprio Paulo disse isso, né? Nós pregamos Cristo morto, crucificado e ressurreto, que para nós é salvação, para vocês é destruição, para aqueles que não creem. Então, quando Deus diz aqui, pela boca do apóstolo Pedro, que Deus não é uma pessoa que demora a cumprir a sua palavra, que Deus, na verdade, ele tem o interesse que se salvem aqueles que creem no Evangelho. Então, ele é paciente, ele é longânimo, faz com que as pessoas tenham esse encontro com o Evangelho de modo a se arrepender. Por quê? Mas o dia do Senhor virá, certeza. Versículo 10, o dia do Senhor virá, como um ladrão à noite. Naquele dia, os céus passarão com estripidoso estrondo. Olha aqui a palavra que eu falei com vocês, ó. Estrondo. A palavra grega aqui, eu nem sei ler como é que é isso. Roisidon. Rehoisidon, alguma coisa assim. Como é que é, rapaz? Rosseson. Deve ser isso. Significa um ruído muito alto. Era uma expressão utilizada para fazer um barulho, uma onomatopeia. Por exemplo, quando você quer dizer que um martelo bate, você fala pá, pá, pá. Esse pá, pá é o barulho que o martelo faz. Então, essa palavra é o barulho que vai acontecer quando tudo acontecer. Entende isso? É uma onomatopeia, é um ruído que dá sentido à palavra, que vai acontecer um barulho, nós não sabemos como é que é esse barulho, e que depois disso tudo vai se concretizar. Então, o dia do Senhor virá, como ladrão à noite, ninguém espera. Naquele dia, os céus passarão com estripidoso estrondo, e os elementos se desfarão. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso não é aniquilação total. Isso não é destruição de tudo. É a destruição de tudo que o ser humano causou à terra. De tudo que nós alteramos, de tudo que nós construímos, de tudo que nós modificamos a criação de Deus. Porque nós sabemos que a terra será essa mesma que nós vamos habitar. Então virá o fim e a Nova Jerusalém vem da parte de Deus, ataviada como uma noiva, e ela se encaixa na terra para nós. Amém? Aí depois ele diz aqui, visto que todas essas coisas estão prestes a ser desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser? Vivendo em santo procedimento e piedade. Que tipo de pessoas? Porque se Deus ele não vai ter dó, se Deus não vai ter pena, se Deus não vai ter estima por esse mundo que ele criou, com todos os animais e benfeitorias, se ele vai remodelar tudo e resetar tudo, vai refazer tudo, por que você acha que se nós vivemos uma vida ímpia, na prática do pecado obsessivo, Deus vai ter em nós algum prazer? Qual que é o tipo de pessoas que nós devemos ser? Para receber de Deus esse presente, viver de forma digna nesse mundo. Nós precisamos viver na santidade de Deus. Santidade não no sentido de separação, mas santidade no sentido de elevação. Porque nós estamos no mundo físico. Santidade é você pegar o que é normal e elevar ao mundo físico. Esse microfone, ele é normal. Ele é algo comum. Está sendo elevado no serviço divino. Eu estou utilizando uma coisa física para fazer louvor a Deus. Consegue entender isso? Procedimento e piedade. Aguardando e apressando a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus, pela qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas pera lá, como é que eu posso apressar uma data que já está fixa no calendário de Deus
porque Deus é onisciente. Parece que Pedro dá aqui uma vacilada, né? Parece que ele fala uma coisa que não existe. Apressar a data de Deus, o próprio Jesus, quando ele estava em corpo humano, ele disse, aquele dia ninguém sabe, ninguém conhece, nem os anjos de Deus e nem mesmo o Filho. Por que nem mesmo o Filho? Porque ele estava em corpo físico, com a mente de homem. Mas somente o Criador sabe. Então, se o Criador sabe daquela data, por que Pedro diz aqui que a gente tem a possibilidade de apressar? Já se perguntou isso? Por que aqui está dizendo que nós podemos apressar? Olha, aguardando e apressando a vinda do Senhor. Aqui, o texto diz a respeito de você produzir frutos de arrependimento. Então, o entendimento geral dos teólogos é que quanto mais é pregado o reino, quanto mais é vivido o reino, quanto mais pessoas se arrependem, quanto mais pessoas entram em contato com Cristo, menos vai demorar para que todo o evangelho do reino seja pregado no mundo e menos vai demorar para que tudo aconteça. É uma forma meio apologética, é uma defesa de uma teoria que fala que você tem a possibilidade de colaborar com Deus na salvação do mundo. Entende? Nós sabemos que Deus sabe qual que é o dia. Nós sabemos que está fixado esse dia para Deus. Mas quando Pedro diz apressando, ele quer dizer pregue o evangelho. Invista no evangelho. Faça com que esse evangelho chegue ao máximo de pessoas possível. E essas pessoas se arrependam e voltem para Deus. E isso vai apressar o dia do juízo. É isso que ele queria dizer. Falamos a respeito dos céus e terra passarem, abrasados derreterão. Versículo 13. No entanto, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Os novos aqui é a palavra kainós, que é novo tanto na forma quanto novo na sua substância. O que nós entendemos é que esse novo é a remodelação de todas as coisas que já existem. Já falamos sobre isso. E é um local que não carece da justiça. É um local que não carece da misericórdia, porque ele está completamente habitado por Deus. Deus vai se mostrar de forma visível, palpável e audível. Não é agora como Deus está oculto ao nosso mundo. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando essas coisas, empenhem-se a serem encontrados por ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. Esse versículo aqui não precisa nem de explicação. E considerem a longanimidade de nosso Senhor como uma oportunidade de salvação, assim como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Versículo 16. Assim como em todas as suas cartas, ele aborda esses temas, nos quais há algumas passagens difíceis de compreender, que os ignorantes e instáveis torcem, ou distorcem, da mesma forma que fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Nesses 3 versículos aqui tem essa sentença onde Pedro ele faz lembrança aos escritos de Paulo. É esse texto que muitos se utilizam para defender a ideia de que essa carta não é do apóstolo Pedro, porque tecnicamente, segundo eles acreditam, o compêndio de cartas, o rolo com todas as cartas de Paulo, só foi copiado de forma integral muito depois do ano 100. E, tecnicamente, ele morreu no ano 58, 60, né? Por volta. Vamos colocar aí, dos 50 aos 60, aos 70, que ele morreu por causa da perseguição romana. Mas o que nós acreditamos, e a maioria dos teólogos que eu consultei para poder a gente fazer esse estudo, é que muitos fragmentos de cartas já rodavam o império. Já era conhecido. Quando uma carta chegava, vamos supor, Paulo escreve a primeira carta de Paulo a Milg. Chegava aqui, nós líamos a carta e automaticamente já era feita uma cópia ou várias cópias para que isso dispersasse. Era segurança para nós, para que a carta não se perdesse, e era uma forma de evangelismo. Então, cremos que Pedro ele tinha, sim, contato com as cartas, principalmente cartas de Romanos, cartas de Gálatas, carta dos Tessalonicenses, que fala a respeito da vinda de Cristo. Então, nós cremos que ele já tinha o contato com essa carta para poder ele formular essa ideia e ele colocar aqui. E o mais interessante é que você percebe que mesmo eles estando presos, eu fui lá na cadeia, no local onde eles ficaram presos juntos, segundo a tradição romana, eles foram presos e mortos no mesmo dia. Então,
existe uma catarse, existem as pazes, eles fazem as pazes se por acaso aconteceu de fato uma rivalidade, como os teólogos afirmam, por causa daquele evento descrito lá na carta de Gálatas, lembra? Que existia uma briga entre eles, por causa que Pedro comia com os gentios, e quando chegaram os homens da circuncisão, Pedro se esquiva. Lembra disso? Nós já estudamos a carta de Gálatas. Então você percebe que existe ali uma dificuldade. Paulo fala, eu resisti o apóstolo Pedro na cara, porque ele se mostrou repreensível. Lembra disso? Nós já passamos por esse texto. Então você percebe que existe ali uma dificuldade nas igrejas prosélitas, ou seja, as igrejas judaizantes, às quais Pedro foi destinado a pregar o evangelho, e as igrejas dos gentios, que Paulo se focou para pregar o evangelho. Entende isso? Então aqui você percebe uma forma de fazer as pazes. E o mais interessante, o apóstolo Pedro ele vai dizer aqui, ele vai igualar, equiparar, colocar no mesmo andar as cartas de Paulo e as demais escrituras. O cânon judaico que já existia e o Novo Testamento que vai ser formulado depois vai ser considerado pelo apóstolo Pedro como sendo inspiração divina. Cartas e teorias, teologias que nós utilizamos hoje. Percebeu aqui a diferença? E ele diz assim, eles destroem ou distorcem da mesma forma que fazem com as demais escrituras para a sua própria destruição. Versículo 17. Amados, portanto, cientes disso de antemão, cuidem para que, não sendo arrastados pelo engano de ímpios, não deslizem da firmeza que vocês possuem. Um texto que é muito refutado pelos calvinistas, mas que, na minha opinião, fala a respeito da responsabilidade humana de se manter firme à verdade do Evangelho, para que não possa perder a oportunidade de salvação. É um pouco complicado, mas eu não me considero nem arminiano nem calvinista, eu me considero de Jesus. Então, o que para nós é uma coisa de fácil discussão, para mim é mistério de Deus. Eu só acho que textos como esse reforçam a ideia de que nós temos responsabilidade na nossa vida no Evangelho para fazer com que continuemos andando de forma digna ao Evangelho e não sermos achados pelo Senhor fazendo o que é mal. Versículo 18, o último versículo. Antes, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Amém. Você percebe que Pedro, ele com uma facilidade muito grande, ele faz uma doxologia final, um louvor, falando a respeito de Cristo como nosso Senhor. Ele vai usar a palavra Kyrios. A palavra Kyrios, ela é a mesma palavra grega no Antigo Testamento, traduzido para o grego, que foi colocado no lugar do nome de Deus. Então, toda vez que no Antigo Testamento, traduzido para o grego, que é a Septuaginta, ele aparece o nome de Deus, é colocada a palavra Kyrios. Para Pedro, sem dúvida nenhuma, Jesus aqui é Deus. Certo? Fazemos então o entendimento disso com toda certeza. Jesus, Deus, são um só. Ele é Deus. Tá? Aqui nós falamos a respeito do Salvador Jesus Cristo, do Senhor nosso Deus. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno. Amém. Fala aqui do dia eterno, que é o dia do Senhor. Fala sobre o retorno e fala a respeito de tudo, o final de todas as coisas. A vida do apóstolo Pedro, ela foi, sem dúvida nenhuma, uma vida de pregação do Evangelho. Ela foi uma vida de devoção ao crescimento do reino. E nós vivemos isso, e nós conseguimos observar isso nos textos que nós lemos aqui, em tudo aquilo que nós explicamos, para que fique de forma fácil e mais clara de você entender que o Evangelho ele é um estilo de vida, é uma forma de se viver. Tudo que nós falamos aqui não fala a respeito de uma santidade absurda, de você ir para o alto do monte, se isolar da criação e você não ter mais contato com as pessoas. Aqui está falando de uma forma de viver. Viver com santidade, com sabedoria,
de forma que os de fora vejam em você o reino de Deus que você tanto diz que tem. Isso é o Evangelho. Amém? Concluímos hoje, então, essa exposição da carta de Pedro. Se Deus abençoar e der a oportunidade, se Deus achar que é útil, nós prosseguiremos fazendo outras exposições de outras cartas, até que a gente tenha feito toda a exposição do Evangelho e, quem sabe, a gente volte para melhorar alguma coisa. Amém? Vamos orar?